Bem, quero convidar os irmãos a abrirem as Bíblias no livro de João, no capítulo número 1. Nós vamos ler o verso 12 e 13. Essa daqui foi escrita por João, apóstolo do Senhor, e ele vem descrevendo com todo ênfase quem seria Jesus Cristo. E ele no começo, ele fala que era o Verbo, no princípio estava com Deus, ou seja, Jesus está desde a criação do universo. Jesus é a base da criação. Jesus é a palavra que na criação transformou o mundo no que ele é hoje. E no final do capítulo 1, ele vem dizendo o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, todos quanto crerem, foram chamados filhos de Deus. Amém? Então, quem são os filhos de Deus? Quem são, igreja? Quem? Nós. Por quê? Porque recebemos a Jesus Cristo. Interessante que o Senhor diz assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todos os filhos, ou a toda criatura? A toda criatura. Todo ser humano é uma criação de Deus, e Deus criou com muito carinho. Mas tem uma diferença entre as criaturas de Deus e os filhos de Deus. Amém? Quem é que é filho? Oh, glória! Porque recebemos Jesus como nosso Salvador. Em Gálatas, capítulo 3, verso 25 e 28, diz assim: porque todos, olha só, quantos fostes batizados em Cristo, olha, todos quanto fostes batizados em Cristo, porque todos vós, deixa eu voltar aqui, 3,26, porque todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então, pela fé, nós somos filhos. Por que pela fé? Alguém viu? Não, mas nós cremos. Nós nunca vimos Jesus, mas isso que é a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova daquilo que não se vê. Então, pela fé, nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. E porque sois filhos, agora na sequência, Gálatas 4, 6, 7, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama Abba, ou seja, Pai. Então, como nós somos filhos, Deus envia para nós o Espírito dentro de nós, e o nosso Espírito clama o quê? Se eu sou filho, eu vou chamar de Pai. Irmãos, nós somos filhos de Deus. Então é por isso que nós vamos orar: Pai nosso que estás nos céus. Eu não sei como os irmãos oram, mas eu sempre que eu estou orando, eu estou: meu Pai, meu Pai, meu Pai, ó Pai. Por que oramos Pai? Inconscientemente, porque o Espírito que habita em nós testifica que Ele é o nosso Pai.
só no Pai. Oh, meu Pai, tenha misericórdia. Meu Pai, me ajuda. Paizinho querido, não é isso? Irmãos, nós somos filhos. Nós não somos escravos. Nós não somos aquele que tem que obedecer, senão leva chicotada, é castigado. Não, nós somos filhos. Quando nós recebemos Jesus, nós vemos que foi nos dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. E olha só, assim que já não é mais servo, mas filho, e se é filho, é também herdeiro de Deus por Cristo. Amém? O que é herdeiro? Tem a herança do pai, não é isso? Espera aí. Significa que eu vou herdar tudo aquilo que Jesus herdou? Eu sei que quando eu morrer eu não vou deixar muito para o Jimmy, para ele. Talvez uns carnês aí para pagar ainda, né? Mas a gente já está preocupada ali. Mas o nosso Pai que está nos céus, do que ele é dono? Do ouro, da prata, do universo. Ele é dono de todas as coisas. Está escrito que como filho eu vou herdar. Às vezes nós ficamos brigando por coisinhas tão pequenas aqui, que perece, que vai ser destruída, que acaba. Mas e o que é eterno? Irmãos, nós vamos herdar a vida eterna. E é interessante que Deus, como que Ele vai mostrar para um ser humano as grandezas celestiais? Se Ele falar numa linguagem, como a Rose no culto de sexta-feira estava tentando explicar o que eram vasos linfáticos, de um jeito tão técnico que ninguém entendeu, né? Ela sabia o que é. Então Jesus, ele fala a linguagem do povo. Lá, vaso linfático é veias de água, que traz água, não é isso? Então como que Deus vai falar para o ser humano como que é o reino dos céus? Então ele descreve lá em Apocalipse, ruas de ouro, não é? A gente, uma correntinha de ouro, bonito, né? Um relógio um pouquinho mais chique, que horas são, não é isso? Uma coisinha simples, e Deus mostrou, gente, ruas de ouro, pedras preciosas, rio d'água, a viva. Então, são tantas as maravilhas que ali ele descreve de uma forma que nós podemos entender. Mas para quem que é isso? Quem que vai morar nesse lugar? Os filhos, os herdeiros. Olha o que está escrito: os mansos herdarão a terra. Você é filho. Diga comigo: eu sou filho. Você tem muito para desfrutar da casa do seu Pai que está nos céus. Gente, nosso Deus, Ele tem todo o poder. Nós fomos feitos filhos de Deus. Não é maravilhoso isso daí? Qual é o seu desejo? Eu vou falar com meu pai, não é isso? Meu pai é dono de tudo. E o meu pai, ele diz assim: olha, deleita-te em mim e eu concederei o que deseja o teu coração. Não é gostoso? Sabe, toma posse dessa palavra, deleita-te no Senhor. Ele concede. Sabe por quê? Ele é o nosso Pai. E qual é o Pai? Como o próprio Jesus fala: vós sendo maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará o Espírito Santo para aqueles que lhe pedirem. Então, o nosso Pai que está nos céus, gente, Ele é dono de tudo.
Você é filho. E como que um filho fala com o pai? Eu não imagino um filho chegando assim, o pai dessa forma: oh, eterno, valoroso, bondoso Pai. Não, você fala pai, não é isso? Quando você vai falar com seu pai, fala: ô pai. Né? E eu lembro uma vez um irmão veio pregar, eu achei até engraçado na hora, né? Ele foi orar: Senhor, aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vossa majestade, dará Deus Todo-Poderoso. Ele recitou todos os atributos de Deus. Estamos aqui na tua presença agora. Eu falei: nossa, para chegar diante do Pai precisa de tudo isso? Não, eu posso chegar, meu Pai. É o que Jesus ensinou. Olha a oração de Jesus. Quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que estás no céu. Não é simples. Sabe por quê? Um filho, pelo menos brasileiro, não sei como é que é na Suíça, mas para falar com o pai, ele fala a hora que ele quer, a hora que ele precisa. Não tem que marcar, agendar para falar com o pai. Não, é a hora que precisa, ele vai falar e pronto. É nosso pai. Agora imagine o nosso pai que está nos céus. Eu, como pai, como eu gostaria de fazer muito mais pelos meus filhos, mas eu tenho as minhas limitações. Mas o nosso Pai que está nos céus, Ele é todo poderoso. Ele tem tudo o que você precisa. Ele tem tudo o que você quer. Ele é o dono do mundo. Interessante, Ele mesmo diz assim: minha é o ouro, minha é a prata. Por que você está sofrendo então aí com falta e necessidade financeira, se Ele é o dono do ouro e da prata? Sabe esses monte de banco que tem aqui em Zurique? Sabe a quem pertence? Está tudo emprestado. Deus, é tudo do Senhor, e está na mão de algumas pessoas aqui, mas o dono é o Senhor. Por isso, fique na presença de Deus, e você vai ver os milagres acontecendo. Esses dias atrás, eu estava viajando com a Kátia. Nós estávamos naquela conferência lá em Dubai, e tinha uma conta para pagar aqui. A Ruth mandou, tinha uma conta enorme de Arrafal, Esfauá, não sei o que era. Eu sei que era 12 mil e alguma coisa. E nós tínhamos na nossa conta, era um pouquinho mais de 3 mil. E a Ruth falou assim: olha, tem que pagar até segunda-feira. Aí eu ia escrever para ela assim: até lá está longe, Deus proverá, né? Vou falar com o meu pai, né? Mas aconteceu outras coisas, não escrevi. Daqui a pouco ela mandou uma foto para mim, uma organização aqui. No ano passado nós mandamos um pedido de ajuda financeira, e eles pediram o número da conta, porque eles iam fazer naquela semana uma doação de 10 mil francos. Gente, é o meu pai que sabe dessas coisas. Não deu nem tempo de eu responder a Ruth, e a resposta do Senhor já veio. Você está em necessidade? Conte para o teu pai, fale para ele. Eu tenho certeza, ele vai te socorrer. Só que tem algumas coisas que é muito importante, porque nós sabemos o pai. Agora, e filho? O que faz uma pessoa ser filho de Deus? E nós falamos aqui que nós vimos que o filho, né? Nós falamos pai, porque dentro de nós o Espírito testifica. Através de Jesus nós somos feitos filhos de Deus. Mas nós vamos ler alguns textos agora que vai demonstrar também como são os filhos de Deus. Aqui nós vimos em Gálatas 4, 6 e 7, diz assim: assim que não é mais servo, mas filho. Se é filho, é também herdeiro por Deus. Muito bem, somos herdeiros. Agora, os filhos têm que ter o quê? Então, a característica do pai, não é isso? Você fala assim: tal pessoa puxou o pai, não é isso? O filho
pai, a mãe, o filho vai ter alguma coisa dos pais, ou muita coisa, mas vai ser parecido. E não é somente fisicamente, da maneira que o pai e a mãe agem, isso daí vai sendo incutido na mente dos filhos também, e eles vão crescendo tendo uma característica do pai e da mãe, não é isso? Concordam? Veja bem, o ser humano estava aqui na terra, e olha como Deus nos enxertou para sermos filhos dele. Jesus Cristo nasceu de quem? De quem? De quem? De uma mulher. Maria. Maria, ela tinha uma característica humana, não é isso? Mas quem que fecundou o óvulo de Maria? O Espírito Santo. Então juntou o ser humano e o Espírito Santo e nasceu Jesus Cristo. Então Jesus, ele tinha a forma humana, ele também pensava como um ser humano, sentia fome e frio, ficava nervoso, ficava calmo, ele tinha toda a característica humana, mas ele tinha o que? A característica de Deus também. Vento, para, espera aí, é só Deus que criou o vento, mas ele é o Filho de Deus, ele é o Deus encarnado, é a genética de Deus que foi colocada no ser humano. E quando nós aceitamos Jesus, o que significa? Que o Espírito dele vem em nós, aí começa a mudança. Por quê? Uma vez que o Espírito do Senhor está em nós, veja bem, a genética de Deus é colocada em mim. Então, espera aí, eu preciso então começar a parecer com quem? Com Maria? Hein? Com Jesus. E olha só, uma vez chegaram para Jesus e falaram assim: mestre, está falando tanto aí, mostra-nos então o Pai, é que nos basta. Jesus falou o quê? Quem vê a mim, vê o Pai. Aleluias. Se uma pessoa chegar para você, Rose, mostra-me Jesus, será que você fala tanto dele? O que você vai falar? Hein? Não, olha, uma vez eu vi um pregador, ele também fala, hoje eu estou falando de pregador, me perdoe, Senhor, mas é umas coisas engraçadas. Ele falou assim: irmãos, não olha para mim não, vocês vão olhar um homem pecador, cheio de fraqueza, olha para Jesus. Aí todo mundo, mas cadê Jesus? Hein? Quando Jesus falaram para ele: mostra meu Pai, ele falou o quê? Olha para mim. Irmão, se eu sou filho de Deus, então eu vou ser parecido com o meu Pai. Então se alguma pessoa perguntar: mostra-me o Pai, hein, Pedro? O que você vai dizer? Não adianta. Olha para mim. Olha para mim. E esse olha para mim tem tanto poder da pessoa olhar para você, que Pedro e João estavam indo no templo, estavam indo para a igreja, orar, hora da oração. Eles estavam entrando, a hora que eles estavam chegando no templo, uma pessoa pedindo esmola, aleijado, estendeu a mão, pedindo esmola. Pedro olhou para ele, falou assim: olha para nós aqui. Aí o cara olhou, olha para nós. Gente, o que ele viu em Pedro e João? O que ele viu? Mas Pedro, ele disse o seguinte: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Fica olhando para mim aqui. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Aleluias. Naquela mesma hora ele se levantou. Aleluias. Olha para nós. Então, como filho, eu preciso ter o que? O Espírito do Senhor na minha vida. É o Espírito dele vai estar em mim. E quando o Espírito dele está em mim, eu vou começar a parecer com Jesus. Não é isso?
o Espírito dele está em mim. Então, uma vez o Espírito está em mim, muito bem, eu vou me parecer com aquele que está em mim. E nós vemos em Gálatas 5, 22 e 23, nós vimos que o Espírito testifica dentro de nós para clamarmos Abba, Pai. Mas o fruto do Espírito é amor. Como que nós vamos conhecer uma pessoa que tem Deus no coração? Bem, é pelo amor, é pelo amor, é pelo gozo. A pessoa que está cheia de Deus é uma pessoa que tem alegria de viver, independente das circunstâncias. Ele tem gozo. O que mais que ele tem? Paz. Vamos voltar lá no texto. Ele tem paz. Olha só, Jesus, ele é o príncipe da paz. A paz é a ausência de guerra. Quando você olha para mim, a pessoa vai olhar para você, vai ver paz no seu rosto, incondicionalmente. O que mais além da paz? Volta no texto aí, o que é? Longanimidade. O que é longanimidade? O que? Longanimidade. É um longo ânimo. Não é isso? Não, é um longo ânimo. Uma pessoa que tem longo ânimo. Ou seja, ela não é agoniada, ela não é apressada, ela não tem que ter tudo na hora, ela sabe esperar, sabe? Não desanima fácil. Acontece um problema, não resolve, mas continua ali animado. Não, no final vai dar tudo certo, vamos seguir em frente. Não deu certo hoje, amanhã é outro dia. Você tem um ânimo longo. Gente, é característica dos filhos de Deus. O filho de Deus, ele tem essa característica, ele tem amor no coração, ele irradia paz, ele tem um longo ânimo, não desanima em qualquer problema, em qualquer circunstância. O que mais? Benignidade. Ele gosta de fazer o bem, ele ajuda, sabe? Ele está sempre disposto. O que está acontecendo com você, com isso, com aquilo? Ele quer ajudar. É característica de quem? Ele não é egoísta, é o contrário, é dos filhos de Deus, porque o filho de Deus tem o Espírito de Deus no coração. O que mais? Bondade. Pessoa boa. Tem pessoa que tem uma natureza ruim, mas quando Jesus entra no coração, ele vai mudar essa natureza, se a pessoa permitir, e a pessoa começa a ser uma pessoa boa, uma pessoa agradável, uma pessoa que sempre vai ter a paz no coração. O que mais que nós temos aí? Que? Fidelidade. O que é uma pessoa fiel? Fiel, uma vez nós já estudamos isso aqui, é a pessoa que cumpre aquilo que promete. Essa é a pessoa fiel. Você promete uma coisa, então você cumpre. É fidelidade. Então as pessoas que cumprem aquilo que se propõem a fazer são pessoas fiéis. Gente, isso daí o Espírito de Deus vai transformando. O que mais que fala aí? Mansidão, temperança, ou seja, domínio próprio. O próprio Jesus, ele disse assim: olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Depois ele fala: tomai de mim o meu fardo que é leve, o meu jugo é suave. Então ele vem no finalzinho dizendo assim: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração,
e encontrareis descanso para as vossas almas. Ser manso, ter mansidão, é um aprendizado com Jesus. É aprendizado. Sabe qual a maior característica de uma pessoa que é mansa? O que é? Ou humilde? Manso e humilde estão tanto caminhando junto. Ele não se defende. Ele não precisa provar nada. É o Senhor que vai provar. Ele não tem que ficar discutindo, não, porque eu estou certo. Você acha que eu estou errado? Tá bom. Pensa o que você quiser. Sabe, eu não tenho que me defender, porque é o Senhor que me defende. É Ele que sabe todas as coisas. Então essas são as características que nós vemos das pessoas que são os filhos de Deus. Mas tem uma prova final. Então, essa é a prova que demonstra mesmo. Vamos fazer se fosse fazer um teste para ver quem é filho de Deus, é quem passar nesse teste aqui. É o teste que está em Mateus. Mateus capítulo 5, a partir do verso 43. Começa assim: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo, e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Já pensou? O que mais que fala? Quem sabe memorizado? Quem mais? Bendizei os que vos odeiam ou maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos maltratam e perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Olha só. Então, para que seja filho, é necessário fazer bem para aquele que faz o mal. Que situação, não? Olha o teste aí. Para que sejais filhos, porque Ele faz que o seu sol se levante sobre os bons e a chuva desça sobre os justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Então, se eu for fazer o bem somente para quem me faz o bem, gente, qualquer pessoa faz isso, não é verdade? Mas aí vem a diferença de quem é filho e quem não é filho de Deus. O filho de Deus, se alguém fizer uma desfeita para você, você vai fazer um bolo, uma torta e ele vai dar de presente. Estava pensando em você, fiz isso daqui, olha, sei que você gosta. Fazer o bem. Gente, é difícil? É ou não é? Não. Não. Deixa eu dar um exemplo aqui. Uma vez eu, Vicente, trabalhava numa empresa. Era uma autorizada, a Sânio Sharp, lá em Santos, na Baixada Santista. E eu era assim, o primeiro a chegar, o último a sair, sempre. Todo mundo tinha 2 horas de almoço, para mim era menos de 1 hora, porque eu tinha que manter o serviço arrumado. E sempre fui assim, fui dedicado. E eu lembro que no primeiro, era Natal, alguma coisa, minha família estava em Sorocaba, então fomos até lá passar as festas, mas na volta, sabe aquele trânsito que você pega em São Paulo, tinha que atravessar São Paulo para chegar em Santos. Eu pretendia chegar lá às 8h30 da manhã, eu saía acho que 5 horas da manhã para ir para lá. Eu fui chegar, era quase a hora do almoço, de trânsito. E na época você não tinha celular que você ligava e avisava, olha, eu vou chegar depois. A hora que eu cheguei na loja, meu chefe olhou para mim: Vicente, o que você está pensando que aqui é? Pensa que aqui é a casa da sogra? Ou desse jeito, que você chega a hora que você quer? Tem horário. Gente, a hora que ele falou aquilo, a gente subiu um nó na garganta, deu uma vontade de chorar. Não, desculpa, foi mal. Mas eu fiquei arrasado mesmo. E naquele dia tinha culto.
né? Eu fui para o culto, era oração e estudo da palavra. Na minha oração ali, eu chorei e falei: Deus, eu não vou mais ficar ali não, isso não é justo. Senhor, tu me conheces, tu viste a minha fidelidade. Senhor, por causa disso Ele fez tudo isso. Olha, eu estava assim, arrasado. Aí chegou a hora do pregador trazer a palavra. Ele trouxe assim: e falou o Senhor Jesus dizendo. Jesus falou muitas coisas, mas entre as coisas que Ele falou, Ele disse: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos maltratam, orai. Eu falei: não, Senhor. Aí você começa a justificar, mas não é justo o que Ele fez, mas é o que Jesus está dizendo. Aí depois fala assim: fazei o bem para aquele que vos faz o mal. Mas eu falei: Senhor, olha o que Ele fez. Olha, eu sei que no final do culto eu orei, pedi perdão, porque eu já estava no meu coração pedindo que Deus castigasse ele, pesasse a mão, umas coisas assim, né? Aliás, olha o meu pensamento. Falei: sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar os aparelhos do 110, 220, queimo tudo, vou embora, e não volto mais. Olha só que a malignidade do coração. Mas, filho, ouve quando o pai repreende, e ali veio aquela palavra: fazei o bem, fazei o bem, fazei o bem. Gente, esse é o nosso teste. Se você passar nesse teste, verdadeiramente você é filho de Deus. Filho de Deus. Filho de Deus. E o resultado foi que, chegando lá no dia seguinte, cheguei no horário que eu sempre cheguei, trabalhei da maneira que eu sempre trabalhei, continuei fazendo tudo da mesma forma, não relaxei, mesma coisa. E passou uns dias, não muitos dias, acho que menos de uma semana, ele chegou para mim e falou assim: Vicente, quero que você me desculpe daquele dia, é que eu passei um nervoso tão grande naquele momento, e você foi a primeira pessoa que entrou, e eu descarreguei em você, mas não foi justo, me desculpe desse jeito. Olha só, imagine se meu coração ficasse: porque ele fez isso, ele falou, porque não vou mais trabalhar, que injustiça. Quantas pessoas passam anos remoendo uma palavra, uma malcriação de alguém, um ato de injustiça. Você é filho de Deus, aleluia. Você vai viver eternamente. Tudo desse mundo você vai ser herdeiro. Que importa o que o outro disse, falou, fez ou te feriu? O que importa é que você é filho, e como filho, ouça a palavra do teu pai aqui. Olha só: para que sejais filhos de Deus. Olha, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque Ele faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Deus, Ele manda a chuva para todo mundo, não é isso? Por que nós vamos querer ser mais justos do que Deus? Mas essa pessoa não merece. Não. Porém eu vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e te perseguem. Estou sendo perseguido no meu trabalho, pastor. Ore, é o que está escrito aqui. Ore pelo seu patrão, abençoe. Não é para orar: Deus vai pesar a mão. Não. Vou ver. Ou ficar orando, esperando o raio cair na cabeça. Não. Aqui diz assim: bendiga, abençoe aquele que te maltrata e te persegue. Olha, último exemplo aqui, não está no Bíblia, mas é uma historinha que nós vemos, sobre um princípio de autoridade. Os irmãos sabem quem foi Sara? Quem foi Sara? Mulher de Abraão. Como era o nome da escrava dela? Como? Agar. Ela tinha uma escrava por nome Agar, e ela obrigou a escrava dela a ter um filho com o marido dela.
Olha só. Mas depois que nasceu o filho dela de verdade, ela começou a maltratar Agar. Ela fazia Agar sofrer. Ela falava coisas que não era justo. Sabe o que Agar fez? Não fico mais aqui. Fugiu, foi embora. No caminho, um anjo parou ela, falou o seguinte: volta e humilha-te para a tua sogra. Olha só, para a tua patroa lá. Humilha-te para ela. Já pensou? Mas você fala, não é justo. Mas é um princípio de autoridade. Volta e se humilha, peça perdão para ela. Sabe por quê? Esse teu filho aí, Ismael, eu vou fazer dele também uma grande nação. Então o que importa é o que Deus fala, não é o que o homem pensa, o que ele quer fazer. Fique na palavra de Deus. E ela voltou, e lá continuou o sofrimento, até que chegou um ponto que Sara falou assim: Abraão, manda essa mulher com essa criança embora daqui, não quero mais ver esse menino aqui, agora eu já tenho o meu aqui. Aí Abraão, não, eu sou o homem da casa, não, e pronto, de jeito nenhum. Aí vem Deus e fala assim para Abraão: Abraão, dê ouvido para tua mulher, dá ouvido para ela, porque eu vou fazer de Ismael também uma grande nação, assim como vou fazer de Isaac uma grande nação. E sabe quem é Ismael hoje? Quem que é Ismael hoje? Já ouviram falar da nação de Ismael? Quem? Os árabes, tirando os egípcios. Agar, ela era egípcia, o filho dele, Ismael. Todas aquelas nações lá do Golfo Pérsico, que vocês veem brigando até hoje contra Israel, aí, são os filhos de descendentes de Ismael. Mas foi uma promessa de Deus também, eles são filhos de Abraão. Então, abençoe. Sabe por quê? Deus tem bênção para você quando você abençoa. Sabe, Jó estava sofrendo, os amigos de Jó só falando coisa ruim dele. Você está desse jeito, Jó, por causa da multidão dos teus pecados. Cada um procurava achar um defeito, porque Jó estava sofrendo. Às vezes crente não pode ficar doente, que a turma já, é pecado, até que, calma aí. Jó sofreu, padeceu, estava sendo provado ali. Sabe o que Deus falou para Jó? Jó, faz um sacrifício aí e ora pelos teus amigos. E olha o que está escrito: e quando Jó orava pelos seus amigos, Deus virou o cativeiro de Jó. Aleluia. Na hora que ele estava orando por aqueles que só colocaram ele lá embaixo, confie no Senhor. Você é filha, você é filho de Deus, e Ele tem compromisso com os seus filhos, e Ele tem compromisso com essa palavra aqui. Então viva essa palavra. Eu sou filho. Fale, eu sou filho. Vamos ficar em pé, igreja. Eu sou filho. Diga isso. Aleluias. Aleluias. Você já passou no teste? Você já passou nesse teste? As bênçãos sim vão te alcançar. Você é filho. Filho não é por qualquer coisa, ou mesmo coisa séria. O pai não vai falar assim: manda matar esse filho que ele está muito desobediente. Fala isso? Não. E às vezes as pessoas colocam Deus num patamar de manda matar, tira a vida, está pecando, fulmina. Gente, que Deus é esse? Que pai que faz isso com seus filhos? Gente, um pai, mesmo que ele seja um bandido aqui, um criminoso, pode matar um monte de gente, mas ele está lá protegendo os seus próprios filhos. Imagina o nosso Pai que está nos céus. Deus é amor, então o amor dele vai estar em nós. Que cada um possa sair daqui dizendo hoje, chega para o seu amigo e fala assim: você já viu Jesus? Não? Então olhe para mim. Olha as minhas atitudes.
eu não pareço com Jesus? E o cara fala, não sei, nunca vi. Mas Jesus é mais ou menos assim. É como eu estou. Tinha perguntado, é difícil perdoar? Depende. Se eu estou na minha situação de carne, é difícil, porque você vai encontrar 1000 razões para não perdoar. Mas se você for cheio do Espírito Santo, se você receber esse poder que vem lá dos céus, vai te dar uma força, que você não vai ser um sacrifício perdoar, mas vai ser gozo você perdoar, porque é o sobrenatural dentro da sua vida. Então libera, perdoa, sabe? Deixa a sua alma livre. Você é filho de Deus. Nós vamos orar agora, e eu vou dar uma notícia boa para os filhos de Deus. Sabe qual é a notícia boa? O Senhor te dá autoridade. Você tem autoridade, Ele autoriza você a fazer as coisas no nome dEle. Ele fala, olha, eu não estou aí na terra, mas vocês estão. Então, Jesus fala assim, pode chegar para o meu Pai no meu nome e falar assim, olha, enfermidade, vai embora. Porta que está trancada, se abra. Espírito das trevas, saia, em nome de Jesus. Você tem autoridade. E é muito importante, um dia que se você deparar com um espírito das trevas aí, você não precisa falar para o espírito assim, olha, que o Senhor te repreenda. Não, você fala assim, porque o Senhor está em você. Você pode falar, eu te repreendo em nome de Jesus. A responsabilidade é nossa. Sabe por quê? Você tem o DNA de Deus na sua vida. Aleluia. Você é filho. Você se parece com Deus, sabe? Você é a cara dele, sabe? Olha para aleluias, aleluias. Feche os seus olhos, vamos orar. Oh Pai amado, estamos aqui na tua presença, é no nome do teu filho Jesus, e como é maravilhoso essa condição que nós temos hoje, que é a condição de sermos teus filhos. Obrigado, Senhor. Claro que não merecíamos nada disso, mas foi através do teu filho Jesus, que morreu por nós. Então foi nos dado o poder de sermos feitos teus filhos. E é por isso que chegamos diante de ti e dizemos, Pai, olha os teus filhinhos que chegaram aqui nesta noite. Oh, tenha misericórdia de nós. Olha para as nossas vidas. Eu sei que está escrito que tu não nos tratas segundo os nossos pecados, mas é segundo o teu amor e misericórdia. Senhor, derrama assim do teu amor, da tua misericórdia nos nossos corações, para que possamos ser como tu. Que nós possamos dizer ao mundo, para que o mundo veja a tua presença em nós. Senhor eterno, abençoa cada um dos teus filhos. Se alguém aqui está enfermo, nós declaramos a tua palavra, venha curar em nome de Jesus. Aqueles que não puderam estar aqui hoje por enfermidade também, nós liberamos aqui um espírito de cura, que possa entrar nos lares trazendo cura em nome de Jesus. Levanta aqueles que estão na cama, Pai, nos hospitais, que estão ouvindo esta palavra nesse momento, em nome de Jesus. Nós somos teus filhos e queremos que o mundo veja o teu amor através das nossas vidas, a tua força através das nossas vidas. Oh, queremos amar, Senhor, como tu nos amaste, sim, Pai. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, meu Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhinhos que estão aqui nesta noite, dos teus filhos que nos ouvem através
desses meios de comunicação. Eu peço a tua bênção para cada um deles também, Senhor. Somos teus filhos e estamos aqui para te servir, não como escravos, porque somos livres, mas como filhos amados. Oh Deus eterno, obrigado, muito obrigado por este momento tão precioso que temos na tua presença, onde pudemos resgatar nesta noite a paternidade. Tu és o nosso Pai. Oh Senhor, nos perdoa, nos purifica, nos lava completamente e nos enche com o teu Espírito. Que tudo isso que é o fruto do Espírito, ajuda-nos que possa emanar nas nossas vidas também, para que o mundo veja a tua glória, para que o mundo veja que tu existes, para que o mundo veja que tu tens o poder para transformar vidas, porque tu transformaste a nossa vida. Muito obrigado então por estas bênçãos, em nome de Jesus.